Guarani, mais uma vez com ela, Thaís Helena Bento, mais um 0-0, Thaís. Isso mesmo, Flávio. Inclusive, né, já começando pela baixa que o Guarani teve no jogo de ontem, possivelmente para as próximas partidas também, o zagueiro Carlão precisou ser substituído aos 3 minutos de jogo. Depois o clube informou que ele teve uma entorse no joelho direito. Chegando em Campinas, vai passar então pela avaliação do departamento médico e aí sim um prazo de recuperação do zagueiro Carlão. E olha, foi um lance assim que assusta, porque foi um lance com o jogador, né, do Remo, em que o jogador se tropeça e cai em cima, né, da perna, do joelho. É uma lesão que acontece muito em outros esportes, principalmente no esporte americano, que um cai sobre o outro e tem uma lesão grave no joelho. Espero que não tenha acontecido nada demais, né? Mas a cena é muito forte. A cena é forte. Pra quem já teve contusão no joelho, sabe bem. Eu senti meu ligamento cruzado anterior ali, tá? Eu senti naquele lance e espero que nada tenha sido assim, torce, dá aquela dorzinha, fica um dia lá, 2, volte na outra rodada, quem sabe, e que tudo aconteça bem com o Carlão, que já é um jogador que tem uma idade um pouco mais avançada e vem sendo muito uma base, né, dessa zaga do Guarani, mas é fortíssima a cena. Isso mesmo, até ontem a gente comentou sobre a dupla de zaga, né, que tá sendo muito bem feito o trabalho dentro de campo do Thales com o Carlão. Falando um pouco sobre o jogo, o Davó foi um dos destaques da partida, teve muitas chances, né, de ajudar o Guarani, abrir o placar, caminhando até já para o segundo tempo, né, as equipes aos poucos foram caindo de rendimento, até no final do jogo o Remo teve um jogador expulso, mas já estava no finalzinho da partida, 49 minutos, então ficou também no 0-0 mais esse jogo. E o Bugre perdeu a chance de entrar no G4, inclusive caiu algumas posições. Agora é o 7º colocado com 9 pontos em 6 jogos. E o técnico Daniel Paulista respondeu o que faltou para o Bugre ganhar o jogo de ontem contra o Remo. Olha, eu acho que primeiro nós temos que salientar a postura da equipe, que mesmo jogando fora de casa, no segundo tempo especificamente foi bem superior ao adversário. Né, marcou em cima, pressionou o tempo todo, criou mais oportunidades, mas eu acho que hoje, como um todo, a gente não soube aproveitar as oportunidades que tivemos. Eu acho que as melhores oportunidades da partida foram nós, criamos pelo menos 5 oportunidades claras de gol, né, 2 no primeiro tempo e pelo menos 3 no segundo, né, que seriam situações ali que foram criadas de jogadas trabalhadas, jogadas de variações que a gente vem trabalhando, a gente vem treinando, de movimentação do nosso ataque, mas infelizmente a gente pecou nesse aspecto. Criar é realizar mesmo, né? Concluir essas chances de ataque, tanto o Guarani quanto a Ponte Preta. E o próximo jogo do Bugre será na sexta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, contra a equipe do Coritiba. João Carlos de Freitas, nessa partida, mais uma vez, o Guarani mostrou aquilo que a gente já vinha falando há um bom tempo, né? Cria, mas não consegue até concluir a jogada em gol, porque apesar de chegar na cara do gol, a bola não vai entre as traves. Ou vai pra fora, tem um erro, né? A gente já falou sobre a situação do Davó, que ele tem que ter esse tesão, essa vontade de balançar a rede. Esse é um outro aspecto, alguém tem que orientar, ele tem que querer também, né? Melhorar essa questão de finalização. E ontem também lembrei de você quando você falou, o Guarani foi ao extremo, né? Pra vencer o derby. E ontem no segundo tempo você consegue perceber que o time sentiu, a gravata tava longa, né? É complicado, né, Flávio? É difícil, cara. Você joga, é muito jogo, né? Jogo em cima de jogo. E no meio desses jogos existem aqueles que te consomem emocionalmente. Um derby, ele consome muito emocionalmente, né? É muita responsabilidade, é muita pressão. A gente aqui de fora não imagina o que o jogador recebe de pressão, é de treinador, é de diretoria, é de torcedor que chega perto, né? Que é complicado. Então a parte psicológica ela fica abalada. Para você recuperar, vai um tempo, né? O Guarani não jogou mal, achei que não jogou mal. Agora, claro que faltou essa imposição, né? Ou por outra, nem vou dizer imposição, faltou uma qualidade melhor, né? Conforme você mesmo levantou, na finalização. É aquela história, né, Flávio? Como dizia o Armando Nogueira, a diferença do craque e do jogador comum, né? O
o jogador comum vê a jogada, o craque antevê a jogada. Então, um ato de finalização é que diferencia o craque do jogador comum. Nós estamos nos referindo ao Davó, né? A gente tem dito isso. O Davó, ele tem tudo para ser um grande jogador. Ele tem atributos, eu gosto muito do futebol dele. Ele é muito forte, ele tem facilidade de enfrentar o adversário no 1 contra 1, ele toca bem a bola, tem inteligência para jogar. Agora, como atacante, falta para ele esse gosto para colocar a bola para dentro, né? Agora, você vai perguntar, mas como é que resolve isso? É treinamento, é confiança, né? É exercício para ele poder resolver essa parte, porque ele vai ficar ali, né? Se ele conseguir colocar a bola para dentro do gol, ele vai, como dizia o Cilinho, né? Ele vai andar de Camaro. Agora, se ele continuar jogando bem como atacante, mas não tiver essa aptidão, não tiver esse apetite, não tiver essa virtude, ele vai andar de um carro bom, né? Mas não vai andar de Camaro, ele não vai chegar naquele toque, né? Então, às vezes, realmente, o Guarani, você percebe, né, que quantas vezes o Guarani deixa de conseguir o resultado porque o Davó perdeu um gol, né? Ele perdeu um gol. Ontem foi isso. Ele teve 2 chances ali que era para matar, né? E acabou que desperdiçou. Mas jogou bem. Ele faz a diferença, cara. O Guarani, quando ele abre o espaço do meio para frente, há uma bela sincronia. O Guarani envolve com facilidade o adversário. Basta o treinador perceber realmente essa virtude e treinar os atributos para poder finalizar bem a jogada. Concordo plenamente. Se esses jogadores conseguirem... Tem que acertar o gol. Eu não tô vendo nenhum goleiro pegar. Isso que tá sendo difícil, viu, João? A bola tá indo pra fora. Acerta aquelas 3 traves ali, entre as 3 traves. Se o goleiro pegou, aí é outra coisa. Mas isso que está sendo estranho, né? Tem que melhorar isso. Eu acho que você foi muito perfeito nisso. No que melhorar esse detalhe, como diria Carlos Alberto Parreira, o gol é um detalhe, e é esse detalhe mesmo. Acerta esse gol, coloca entre as traves, que você tem uma facilidade imensa, né? De sair vitorioso. Chuta lá. Enfia o pé, rapaz. Não tenta aquele toquinho, não. Enfia o pé pra ver o que dá. Incomoda o goleiro, né? Isso. O goleiro, porque quando você chuta, ela pode desviar no back, o goleiro pode pegar um frango, ela pode... Deixa a mão dele vermelha. A partir do momento que você chutou, você já incomodou o adversário. Exato. Então lá, vamos para mais um rápido intervalo. Só uma informação aqui, a gente vinha falando sobre o agendamento para vacina contra a Covid-19 em Campinas. Alguns ouvintes relatando para a gente tendo dificuldade no agendamento, que ele estaria suspenso. Então tem a confirmação por parte da Prefeitura. O agendamento foi sim encerrado. Será reaberto assim que o município receber mais doses. As vagas para o agendamento de vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 43 anos foram preenchidas até o dia 2 de julho. Lembrando, Campinas segue vacinando. O que foi fechado nesse momento foi o agendamento, mas não teve interrupção na vacinação. Como diz aqui a nota da Prefeitura, recebendo mais doses, o que deve ser feito o mais breve possível.